Conforme a gente tinha alertado, acho que domingo passado, nós vamos dar uma pausa no estudo do livro dos Salmos e nós vamos começar um estudo novo. Nós vamos começar a estudar o livro de Juízes. E hoje eu vou dar apenas um panorama do nosso estudo, vamos dizer assim, um plano de voo. A ideia é a gente estudar um pouco de Juízes, um pouco de Ruth, pode ser que um pouco dos livros de crônicas. O livro de Juízes a gente vai estudar, nós não vamos estudar de maneira capítulo a capítulo, como a gente normalmente faz, mas nós vamos separar em blocos, assim. Vão ser mais ou menos 5 aulas, 5, 6 aulas. E esse capítulo, assim, eu vou tentar dar o peso que ele, vamos dizer assim, que ele merece na Bíblia, porque eu não sei se vocês já leram Juízes dessa maneira, e também talvez a gente nunca tenha olhado de maneira cristocêntrica esse capítulo, porque não sei se os irmãos sabem, Juízes é, acho que talvez o capítulo mais escuro e terrível da Bíblia. Primeiro juiz foi Samuel? Primeiro Samuel foi o último. Samuel foi o último juiz. Então mas a gente vai chegar nisso aí, essa é uma pergunta importante. A gente vai chegar quais são os tipos de juízes, o que eles fizeram, por que eles estavam lá, né? E Juízes, assim, por que a gente vai ler, e eu quero dar atenção especial a Juízes, porque ele parece mais ou menos um filme de terror. Eu não sei se vocês gostam de filme de terror. Filme de terror você chega num lugar que tá tudo muito estranho, assim. Sinistro. Você chega, você sabe que algo não tá bem. E do tipo, você fica toda hora, sai daí, não vai por esse caminho. E você vê coisas terríveis acontecendo, e Juízes é assim. Você vai na rua à noite e compra o tempo. Muda de calçada, né? Você pode. Mas o livro de Juízes é um livro muito ruim mesmo, tá? E ele é um alerta pra gente, porque a gente vai ver, é um livro que mostra o declínio moral do povo de Deus quando ele abandona Deus. E é um alerta, Deus colocou isso com alerta pra gente. E eu gostaria que nós pensássemos dessa maneira, na medida que nós vamos estudando. E você vê, às vezes, que é do tipo... É tão terrível e vai ficando cada vez pior. Assim, você pensa assim, mas esse pessoal não está pensando direito? Por que eles estão agindo dessa forma? E a gente vai ver que é por causa do pecado, que é por causa que as pessoas se esquecem da lei de Deus. E isso vai de mal a pior. Mas também, não somente eu quero trazer essa parte terrível, mas a gente vai ver alguns vislumbres de luz e lampejos de graça no meio do livro de Juízes. E depois nós vamos tratar do livro de Ruth. Porque o livro de Ruth ele é como se fosse, na verdade, os últimos capítulos de Juízes, 19, 20, 21. E o livro de Ruth é como se fosse um apêndice do livro de Juízes. E eles estão ali para primeiramente mostrar o declínio moral do povo de Israel, mas também como que Deus trabalha para resgatar o povo de Israel. O livro de Ruth é como se fosse a redenção do livro de Juízes. Mas, antes de melhorar, vai piorar, e vai piorar muito. Conforme eu falei, né, Deus nos deu essas histórias para a gente aprender qual que é o caminho que a gente tem que seguir, né? E não é o caminho que a gente tem que seguir no geral, assim, todo mundo, a humanidade, as pessoas lá fora do mundo. Não, o livro de Juízes é um livro sobre a igreja também. Porque essas coisas que acontecem não acontecem fora da igreja, não, acontece dentro da igreja. E é isso que eu quero mostrar hoje, e é isso que eu quero trazer o alerta. Porque
Isso é um retrato que acontece também na igreja, quando a gente abandona o caminho de Deus. E eu quero começar então dando situando vocês historicamente, né? O que está acontecendo? Da onde veio os Juízes, né? O juiz tem muito altos e baixos. Os Juízes são vários ciclos de queda, tristeza, desastre. Daí o pessoal se arrepende, Deus levanta o juiz liberta as pessoas, tem paz na terra. Depois queda de novo, tristeza, desastre, pecado. Só que tem vários ciclos, e vai se repetindo. Só que isso não melhora. Parece que tem uns alívios assim. Deus resgata através do juiz e volta a piorar. Deus resgata de novo o pessoal e volta a piorar. E não é que volta, Deus resgata e melhora. Resgata, mas não volta a mesma coisa. E é pior. E o livro ele é basicamente assim. Ele vai trazendo os juízes, né? Tem vários juízes. Vai ter uns ciclos de libertação, de queda, de opressão, de paz. É como se fosse uma roda girando assim. Ele vai falando num panorama geral, assim. Vai falando juízes. E ele não é... A maneira como estão os capítulos, ele não é cronológico. Às vezes um juiz está acontecendo no mesmo tempo que o outro juiz em várias regiões diferentes. E uma coisa que nós vamos notar isso se repete muito durante o livro de Juízes, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Essa é uma frase marcante no livro de Juízes. É para a gente olhar mesmo e falar, olha pessoal, olha o caminho que a igreja e que o povo de Deus entra se cada um for pela sua cabeça, né? E lá no final ele vai falando assim, olha, e o povo, ele vai falando assim durante o livro, né? O povo voltou a pecar, o povo voltou a desobedecer a Deus, o povo se desviou do caminho. Ele fala de maneira genérica. A gente vai vendo assim os juízes também são pessoas muito complicadas. Não tem um que você fala, não, esse cara é bom. Não tem, eles são sempre muito complicados. Tem uma razão para isso também, né? Mas nós vamos estudar isso ao longo dos livros. Mas depois dos capítulos 19, 20 e 21, ele vai falando ao longo do livro, né? Olha, e o povo voltou a pecar, o povo se desviou do caminho. Nos 3 últimos capítulos ele fala, agora eu vou dar um zoom aqui. Eu vou explicar exatamente uma das coisas que é? O povo se desviou, o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele dá um zoom, assim, então ele acaba exemplificando. E ele pega talvez o pior acontecimento que aconteceu nesse período. Justamente para falar, olha o que acontece quando o povo de Deus se desvia do caminho. E é interessante que assim o livro de Juízes, nós temos assim, se nós formos ver historicamente, né? O povo estava no deserto e estava entrando na terra de Canaã, conquistando a terra. O povo tinha conquistado a terra ali com Josué, estava dominando a terra. E Deus deu instruções específicas para o povo. Nós vamos ver daqui a pouco. Só que Josué morre, não deixa uma liderança e começa a acontecer um monte de coisas. Então, antes de chegar um rei, que no caso foi o rei Saul, tem esse período de entrada na terra de Canaã, a conquista da terra, o estabelecimento do povo na terra, e está entre esses dois períodos, entrada na terra e conquista da terra, e o rei Saul. Então, e nesse meio de tempo acontecem os juízes. E nós vamos entender por que depois o povo clama por um rei também. Mas basicamente era isso. Assim, depois que eles entram na terra com Josué morre e não deixa uma liderança. O povo começa a se desviar. O povo começa a se juntar com os outros povos, né? E Deus, para lembrar do povo, o que eles deveriam fazer, acaba pesando a mão sobre eles e acaba usando os próprios povos ao redor para trazer juízo sobre o povo de Israel. O povo de Israel sofre, daí depois Deus clama a Deus ouve o clamor, levanta uma pessoa para poder libertar o povo de Israel. Esse cara que é chamado de juiz, ele é um líder militar.
E a gente vai ver, assim, do tipo, o que Israel deveria ter feito, quais eram os tipos de sofrimento e o que acontece com os juízes, né, também, porque eles não eram, vamos dizer assim, flor que se cheire. E eu vou ressaltar que é como se fosse um filme de terror. Dá pra fazer uma série de juízes, assim. A gente acha que, sei lá, Game of Thrones, essas séries são sanguinárias e tal. Se pegasse o livro de juízes, É muito sangue, né? é muito. É o pior, é o livro mais sangrento, mais da Bíblia. E os 19, 20, 21 é o pior de juízes. Mas, não somente que é um livro terrível e muito ruim, mas também nisso está a glória e a graça de Deus. Porque a gente vê, mesmo nesse contexto, Deus trabalhando. Através dos juízes e através também do livro de Ruth. Porque o livro de Ruth, a história de Ruth, ela acontece enquanto estava acontecendo todas aquelas coisas no livro de Juízes, acontece a história de Ruth. Ou seja, mesmo naquele período, quando você fala, não tem saída, o pessoal está indo de mal a pior. Deus está trabalhando de uma maneira completamente diferente, de uma maneira que ninguém esperava, e chama Ruth, chama Boaz. E esse é o nosso plano de voo. Então, para início, vamos entender exatamente qual que é o contexto e qual que é o início dessa história toda. Vamos abrir em Josué capítulo 1 e depois Josué capítulo 23. Débora foi uma juíza? Débora foi. Tem um cântico de Débora. A gente vai ver isso também. Débora e Baraque. Que depois tem Jael também. Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. E depois Josué 23. Nós vamos ler as extremidades do livro de Josué para a gente poder entender assim, tá bom, o que o povo deveria ter feito. Eu vou ler na NVT. Os irmãos me acompanhem. Se alguém tiver uma tradução diferente, se alguém quiser ler na sua tradução, pode me parar, a gente analisa. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Essa transição aqui é muito interessante, porque Moisés é chamado de servo do Senhor. Josué é chamado de servo do Senhor só no final. Ele era como fosse o camareiro de Moisés. É interessante que a gente vê esse declínio assim. Moisés, Josué, mais ou menos, não tem ninguém mais depois. E isso é uma evidência assim do tipo da caminhada do povo, assim, o povo também vai entrando em declínio até ter um rei. Só que também a impressão que vocês vão ficar, eu vou tentar passar isso para vocês, parece que sempre falta alguma coisa. É Moisés, vem Josué, mais ou menos, falta um líder. Não, a gente precisa depois de um rei. Saul, Davi, que é o auge, Salomão, reino dividido. Assim, parece que sempre falta alguma coisa. E isso é uma observação interessante. Josué já não era lá essas coisas. Mas assim, Josué era um cara bom, mas Moisés era servo do Senhor, como é descrito aqui. Josué é chamado de servo do Senhor lá na frente só, depois de por vários motivos. Só foi ele o que entrou, né? Ele foi mas dá para fazer um estudo inteiro sobre Josué e Caleb, mas Caleb era melhor que Josué, até. Em termos de fé, sabe, de confiança. E Josué tinha alguns problemas, assim. O que a gente vai ver, principalmente no Juízes, ninguém é perfeito. Sempre tem alguma coisa. Tem uns caras muito complicados, assim. E mesmo assim eles são chamados de heróis da fé, alguns deles. Sansão. A gente vai ver isso. Mas Sansão era um cara complicadíssimo. Por fim, vamos continuar aqui.
Versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Esse é Deus dizendo, ó. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, a atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo, e a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar a posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Versículo 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Aqui Deus alertando já. Olha, não se desvia disso. Continuando aqui no versículo 7. Não se desvia dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Versículo 8. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nela de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, versículo 9, dizendo: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você para onde quer que você pisar. A gente lembra dessa parte, seja forte e corajoso, mas a gente não lembra dessa penúltima aqui, né? Você tem que andar no caminho. Você só pode ser forte e corajoso porque Deus está com você. E Deus só vai estar com você se você estiver no caminho. Né? Agora, essas são as instruções que Deus deu para Josué, logo na entrada na terra. Agora vamos ver o que aconteceu então. Josué 23. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com os seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse: já estou bem idoso, e vocês viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês. O Senhor, seu Deus, lutou em seu favor contra seus inimigos. Versículo 4. Eu reparti entre vocês como herança toda a terra das nações, que ainda não foram conquistadas, bem como a terra das nações que já derrotamos desde o Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo a oeste. Ou seja, eles tinham conquistado muitas coisas, muitas terras, eles tinham sido divididos entre as tribos, mas ainda tinham terras para serem conquistadas. Eles não tinham conquistado tudo, porque fazer guerra, campanha militar leva muitas décadas. Versículo 5. Essa terra será de vocês, pois o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vocês os povos que habitam ali. Vocês tomarão posse da terra deles, conforme o Senhor, seu Deus, lhes prometeu. Por isso, esforce-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo o que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele nem para um lado, nem para o outro. Não se misture com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencione o nome dos deuses deles, e muito menos jurem por eles. Não sirvam nem adorem aos seus deuses, mas apeguem-se firmemente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. Pois o Senhor os expulsou de diante de vocês, grandes e poderosas nações, e até hoje ninguém conseguiu lhe resistir. Cada um de vocês fará fugir 1000 homens do inimigo, porque o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Portanto, dedique-se com empenho a amar o Senhor, seu Deus. Versículo 12. Mas, se vocês se desviarem dele, se apegarem aos costumes dos sobreviventes das nações que ainda restam no meio de vocês, e se casarem com eles e eles com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas serão isca e armadilha para vocês, chicote em suas costas e espinhos nos seus olhos, e vocês desaparecerão para sempre dessa boa terra que o Senhor Deus lhes deu. Tá claro aqui que Josué falou, né?
Isso aqui não é figura de linguagem do tipo, eles serão armadilha, isca para vocês, chicote em suas costas. Os povos, eles foram literalmente escravizados. Tinha um cara que, a gente vai falar sobre isso, mas no meio aqui da história de Juízes tinha um general do rei chamado Císera. Esse general, ele cometia estupros sistemáticos nas mulheres de Israel para botar terror e manter aquele povo na linha. Ou seja, não é figura de linguagem, não é, eles vão ser ruins. Não, eles vão ser ruins mesmo com vocês. Tudo porque Israel se recusou a expulsar os povos da terra. E a gente vai ver aqui, assim, eles deixam o povo... deixa esse povo morando aí. Depois que eles conquistaram muitas terras, deixa esse povo morando aí. Não vamos destruir eles não. A gente já está dominando sobre eles, vamos cobrar impostos. Você vai ver, Deus, a gente vai ver o que vai acontecer depois. Vamos ver então... lá entrar então em Juízes. Você quer ler essa parte? Pode ler pra gente isso. Capítulo 24, né? Depois juntou José todas as tribos de Israel, chamou os anciões de Israel, e seus cabeças, seus juízes, seus oficiais, e se apresentaram diante dele. Então, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor de Israel. Eu quero deixar claro esses pontos, porque a história de Juízes, de novo, é muito triste mesmo. Porque esse é o caminho que a gente segue quando a gente se esquece de Deus. Mas também é muito interessante a graça de Deus operando, e você vê assim, não tem salvação para esse povo. Não tem quem livre eles. Mas a gente vai ver Deus costurando a história, chamando Ruth, preservando o coração de Boaz, juntando essas duas pessoas. E eu não ia falar isso, mas eu vou dar spoiler, porque Ruth, vocês sabem, é uma das avós de Davi. Então, assim, a gente vai conectar todos esses pontos, assim, do tipo... Eu vou tentar trazer isso, mas a gente vai ver, porque Israel, ele vai se tornando pior que Sodoma, gente. Vocês sabem, Sodoma, né? Dos piores locais que já existiram no Antigo Testamento. Mas a gente vai ver em Juízes 19 que Israel se tornou uma nova Sodoma. E da mesma forma como depois Ló saiu e teve esse problema com a filha dele, formaram os Moabitas e os Amonitas, depois Deus ele pega esse povo, tem um episódio que é muito parecido com Sodoma, só que Sodoma é destruída, Israel não. Mas de Israel, ele tira alguém de Israel que é Boaz, preservado, numa terra dos Moabitas, e junta com Ruth. E nisso vai servir de caminho para chegar até Davi, depois para chegar até Jesus. Então essa é a que eu quero trazer para vocês no sentido de... É muito ruim mesmo assim, o livro de Juízes. Mas também nisso está a glória e a graça de Deus, que Deus vai trabalhando, você vê coisas improváveis, assim, como esse povo vai ter salvação. E qual que é a nossa esperança? A gente vai ver Deus trabalhando assim, por meio, chama uma pessoa, chama outra, tem um casamento, alguém se lembra da lei do Senhor, e Deus faz o que Ele prometeu que ia fazer. Eu vou salvar vocês, eu vou preservar umas pessoas aqui, mesmo no meio desse povo, e nisso eu vou trazer a minha salvação. Eu não quero avançar muito mais para não entrar logo em Juízes, mas eu quero ressaltar aqui. Então, qual que é a história de Juízes? Primeiro tem um povo rebelde, primeira geração depois de Josué. Esse é o ciclo, tá? Que o Mo Emerson falou. É sempre um ciclo que é esse sentido. Ó. É o povo rebelde, Deus se ira, vem a opressão e grandes angústias. Deus levanta um juiz para livrar o povo. Tem um período de paz. O juiz morre. Aí começa tudo de novo. O povo se rebela. Deus se ira. Vem a opressão.
grande angústia. Deus levanta o juiz para levar o povo, vem um período de paz e o juiz morre. E acontece de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então o livro de José, assim, ele começa a falar vai falar esses ciclos de libertação e opressão. E no final ele dá um zoom e um estudo de caso. Quando eu disse, ele é mais ou menos assim, sabe quando eu disse no livro inteiro que o povo de Israel se desviou e fazia o que era mal aos olhos do Senhor? Quer um exemplo? Capítulo 19, 20 e 21. Ele fala, isso é um estudo de caso do que acontece. E nós vamos ver que Israel se torna uma nova Sodoma. Não sei se vocês lembram como acontece lá o período que está acontecendo. O pessoal bate a porta e quer pegar o levita que está na casa lá. É igualzinho Sodoma. Só que é pior porque não é Sodoma, porque é gente que é crente. Esse é o pior, esse é o terrível de Juízes. E tem guerra civil, e tem todos esses problemas, pode falar. São aqueles que se afastaram de Deus, se tornaram piores do que... É isso. É o povo de Deus que se afasta de Deus e ficam piores do que os pagãos. E é entre eles mesmo, assim, a gente vai ver depois, assim, eu vou ressaltar esses pontos do capítulo 19. O levita está caminhando, ele fala, não quero parar aqui e tal, porque aqui não é terra do povo do Senhor. Eles passam por Jebus ali. Jebus, isso é muito interessante, porque eles passam por Jebus, e Jebus, que é a antiga Jerusalém, já deveria ter sido conquistada por eles. Mas eles falaram, não vão ficar aqui, vamos... É igual quando você está no carro, já, daí está tudo escuro, e alguém fala, não para aqui. É mais ou menos isso. Não para aqui. Se a gente parar aqui... E eles vão para a terra de Benjamim. Gibeá de Benjamim. Terra de Deus. Aqui a gente vai estar tranquilo. Pior. E isso que é o triste. E fica o alerta para a igreja. A gente fica pior do que os pagãos quando a gente deixa de seguir o caminho do Senhor. Mas assim, dando um pouquinho mais de contexto, para a gente ver assim, nós vamos ver diversos juízes, cada um com seus problemas. Nós vamos falar sobre Otiniel, Eude, Débora. Nós vamos falar de Gideão. Tem um filho dele também que deu muitos problemas, né? Que é Abimeleque. Nós vamos falar de Jefté. Nós vamos falar também de Sansão, né? E por fim, né, depois de Sansão vem Samuel, o último juiz, né? Mas a gente vai ver assim que não tem flor que se cheire aqui, tá bom? Inclusive os juízes. Ninguém era bom assim. Sansão, terrível, incontrolável. O cara violava os votos dele à torta à direita, o voto de nazireado. Cometeu inúmeras injustiças. Fez um monte de gente sofrer. Sofreu por causa de mulher. Era fraqueza sexual. Terrível. Gideão tinha fé pouca, assim. Tinha aquela história da lã molhada, lã seca. Queria ser rei. Falava, não quero ser rei, não sei o quê, mas agia como um rei. Achava que Israel era Midian, sabe? Ele livrou Israel de Midian, mas depois tratava Israel como se fosse Midian. Abimeleque traz guerra civil entre o povo. Então, assim, Eude é melhorzinho também. Interessante, Eude era canhoto e por isso que ele consegue... O fato dele ser canhoto ele foi que ajudou ele a livrar o povo. Tem Débora e Baraque, mas Baraque tem uns problemas ali de confiança. Débora tem que ir mais na frente. E tem também interessante que Deus usa uma mulher que não era do povo de Deus israelita, né? Que era Jael, não sei se vocês lembram dela, Jael. Não sei se vocês lembram como ela livra o povo, né? A gente até lê assim e fala, mas pode isso, gente? Depois tem o cântico de Débora exaltando Jael, né? Mas a gente vai ver como Deus trabalha no nosso meio usando pessoas imperfeitas com problemas. E parece que sempre fica faltando alguma coisa para consertar mesmo assim esses problemas. E isso reside a misericórdia e a graça de Deus
para conosco. Eu vou parar por aqui porque eu não quero avançar na aula do próximo professor, mas vocês querem comentar alguma coisa? Ou algum ponto? Alguma coisa que vocês se lembram do livro de Juízes? Porque quando eu estudei, eu percebi que quando o povo ficava sem um líder, né? Tiveram vários, reis, juízes, eles se afastavam de Deus. É isso. Então aí eles morriam, sofriam. É exatamente isso. Aí Deus colocava um outro líder que salvava os netos. Livrava só aqueles que criam em Deus. É. Aí eles voltavam. É isso. É. Mas é interessante. Oi? Eu acho que Deus tinha misericórdia dele por causa do arrependimento. É que Independente. é que Deus fala que isso é verdade. Vinha depois, o povo clamava e se arrependia, e Deus levantava um juiz. Mas a impressão que eu tenho é que não é. Aí é um pouco mais. A gente entraria para o caminho da eleição incondicional, mas é que eu acho que Deus ele preservava algumas pessoas. Não é a pessoa do tipo, ela caía. É que assim, a gente fala que a pessoa caía em si e ela se arrependia, mas eu acho que é Deus. Vou usar essa palavra, mas. É Deus escolhendo um punhado de pessoas. Esse punhado de pessoas vai se arrepender. Eu vou preservar o coração deles, através deles trazer um caminho melhor. Isso é verdade. Depois do arrependimento, Deus levantava o juiz. Mas é porque Deus falou, eu vou preservar vocês, eu vou preservar um povo. Eu vou salvar vocês. Eu acho que o arrependimento vinha por causa da graça de Deus. Não porque eles, não porque eles tinham bondade neles mesmos. Porque esse é um ponto importante, assim, porque nem os juízes eram perfeitos. E eles tinham muitos problemas. E depois, a gente vai ver nem os reis também. Porque esse livro de Juízes, ele foi escrito, os estudiosos falam que ele foi escrito depois, durante o reinado do rei Davi. Então ele é uma propaganda da monarquia. É meio que, por isso que eles falam muitas vezes, olha, não tinha rei em Israel. Basicamente o cronista falando, olha pessoal, olha o que acontece com a gente quando a gente não tem um rei e não segue os caminhos do Senhor. Isso é verdade, eu acredito que faz sentido isso. Ele está alertando assim, por isso que ele fala, não tinha rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Não tinha rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Isso foi escrito na época de Davi. Só que a gente depois sabe o que aconteceu depois de Davi. Não, um rei não deu certo também. Não é garantia que vai... É por isso que depois dos juízes, depois de Josué ali vem os juízes, todos eles apontam para Cristo. Todos eles. Todos os juízes, todos os profetas, todos os reis. Porque assim, você vê que não dá certo. Assim. É temporário e falta alguma coisa. E depois quando a gente vê lá em... Primeira ou segunda Reis? Primeira Reis capítulo 6, quando Salomão está construindo o templo, assim, e vê que Deus fala para eles assim, eu vou morar com vocês, mas depende da fidelidade de Salomão. E você vê assim que Salomão, lá na frente a gente vai estudar isso. E Deus fala de novo, mesma coisa, eu vou ficar com vocês, eu vou morar com vocês, eu vou abençoar vocês, se vocês guardarem a palavra, guardarem os meus estatutos, não se desviarem. E é interessante que é quando Salomão está fazendo o templo. Assim, o templo era o sinal de adoração, de presença de Deus. Mas isso aqui é outra coisa. Enfim. Mas porque por causa desse aspecto que eu comentei, que é o amor pactual de Deus. E isso é muito, muito importante. Por causa da graça de Deus. A gente pode achar que não tem salvação, não tem esperança, inclusive para mim que tenho esses problemas. Mas Deus, ele prometeu isso. E quando ele promete, ele cumpre. Mesmo que nós não cumprimos a nossa parte. Porque nós não cumprimos. Nós nunca cumprimos. Obviamente nós somos santos, santificados pelo Espírito Santo. Mas não podemos nos enganar, né? Que,
eu tenho algum mérito, eu tenho alguma coisa. Não existe isso. Felipe, Oi. Deus escolhia ali, o juiz, a eleição meio condicional, mas porventura também não se conformaram, no caso de Gideão, por exemplo, não se conformaram com a situação. É que eu acho que é Deus trabalhando no coração de Gideão. Tá? Assim, não quero entrar nisso porque existem pessoas que pensam diferente. É que eu penso na eleição incondicional. Se outras pessoas pensam diferente, não tem problema. A gente não precisa brigar. Essa é a minha visão. Não, estou desarmado. Mas assim, aqui eu acredito que a gente não consegue se arrepender por nós mesmos. Eu acho que é o Espírito de Deus que convence. Eu acho que não existe outra possibilidade. O fato a pessoa cair nela e falar, eu preciso de Deus, acho que isso aqui não está certo. A minha visão, assim, nem isso mesmo é nosso. É Deus falando, eu vou pegar essa pessoa, eu vou, como a palavra diz, eu vou preservar o coração dessa pessoa. Gideão, dos juízes, todos eles, assim, todos eles. Mas é muito interessante, assim, que Deus ele atrai essas pessoas para ele. Não somente os juízes, mas também Ruth, né? Não era povo de Deus. Quem imaginaria uma declaração daquela de Ruth para Noemi? E ela nasceu, era o que? Era uma moabita. Ela no meio do povo dos moabitas, que era um povo extremamente pagão. É como se pensa num lugar terrível na Terra. Não sei. Pensa. É que o Brasil, a gente não tem muitos problemas. Assim, a gente é meio, entre aspas, cristão, né? Tem uma cultura. Não sei, pensa na Coreia do Norte, Deus levanta uma pessoa que... Brasil. Pode ser também. Mas é isso, assim, é ver a graça de Deus trabalhando no nosso meio. Você queria falar, Fernando? Ou não sei só? Não? Aí levantou mesmo, amor. Desistiu. Mas isso eu vou encerrar então aqui por causa do tempo, eu não quero avançar muito na aula do próximo professor, mas essa é a história de Juízes, tá? Juízes conta o declínio espiritual de um povo que deveria amar a Deus e ser o sal da terra. Ele acaba se tornando a própria podridão da terra, ficando pior que os pagãos. Amém? Algum outro comentário, observação? Amém. Então, eu finalizo aqui, irmãos.